Pessoal, primeiramente, bom dia. Agora a gente vai começar a apresentação do nosso podcast, o Sabercast. E a gente está com a presença ilustre aqui do nosso convidado, o vereador Murica. E a gente vai debater agora sobre o tema que é cidadania e participação social. O nosso podcast ele vai ser dividido em 6 blocos. Cada um vai abordar um tópico, dividido pelos nossos alunos. E o primeiro tópico que eu vou começar debatendo é sobre envolver as crianças na comunidade, sabe? Aí, envolver as crianças na comunidade, ela assim uma parte bem importante, que é para as crianças se desenvolver sabendo a sua função, para aprender logo desde de cedo a sua função e entender o seu papel que vai ser imposto nas comunidades. E também vai fazer com que elas se sintam membros ativos dessa comunidade, sabe? E também que, para a parte dos idosos, que quando passa assim da idade, se desloca dessa área das comunidades. E para ajudar também eles a se realocar com esse tema. Aí, aqui tem a primeira parte que eu vou falar, que é sobre, que eu acredito assim que envolver as crianças desde cedo não vai ajudar apenas a moldar eles para a sociedade, mas também para montar no futuro uma sociedade mais coesa e colaborativa. E essa participação deles vai ajudar eles a adquirir mais habilidades, como a comunicação, trabalho em equipe, a liderança, a expressar melhor as suas ideias no futuro, que vai trazer para eles uma sensação de que eles pertencem a essa comunidade e que eles têm eficácia no trabalho dela. E uma pergunta que eu queria fazer aqui, que é sobre qual você acha que são as mais fáceis maneiras de envolver eles nessa comunidade, nesse papel de comunidade. Bom dia, é um prazer poder estar participando com vocês. Vocês que estudam na escola Estação do Saber, que é uma das melhores escolas que tem aqui em Toritama, no estado de Pernambuco. E fico muito feliz de poder fazer esse bate-papo com vocês. É importante a gente começar desde cedo. Nós sabemos que a importância que tem a nossa criança, o nosso jovem, para o futuro de um país, para o futuro de uma nação. E quando se tem, desde cedo, tenta e se coloca a criança e o adolescente fazendo parte e educando a ser um cidadão, a participar da sociedade, a saber seus direitos e saber seus deveres logo de cedo, isso tem um ganho muito grande quando chega na parte adulta. Eu sou testemunho que desde cedo eu fui inserido no contexto da sociedade, participando de movimentos, de atos, que isso me fez crescer muito. Comecei com um adolescente que foi nas salas de aula, assim como vocês. Em toda sala de aula de vocês tem uma liderança, tem alguém que está à frente. Esses movimentos que vocês fazem, esse exercício de turma, de organizar um passeio, de organizar um trabalho, vai despertando pouco a pouco em vocês o dom de se entrelaçar na sociedade e assumindo um papel importante. Investir na educação é a base fundamental de tudo. É a base onde todos nós, que somos pessoas, que somos indivíduos, que estamos inseridos na sociedade, é importante ter esse princípio da educação. Com ela, a gente vai aos poucos se inserindo e fazendo com que a criança, com que o adolescente, e quando estiver na fase adulta, possa contribuir para que nós possamos ter uma sociedade melhor. É importante investir em educação na base desde cedo. Sim. Agora, falando mais sobre a questão dos idosos. Assim, quando eles vão ficando cada vez mais velhos, eles pensam assim, que não tem mais importância nessa parte de colaborar com a sociedade. Aí como seria uma maneira assim mais fácil de realocar eles para passar essa confiança deles de volta, de que, por exemplo, eu participo, eu também posso ajudar, essas coisas, seria através de projetos como a terceira idade, essas coisas? Isso é uma questão cultural, né? Vocês que são jovens, e a nossa cidade, sabe que de um tempo para cá, a qualidade de vida melhorou muito em nosso município. Nosso município hoje tem uma atenção melhor
para quem é idoso, para quem está na terceira idade, como é, que antes não tinha. É importante entender que era uma questão cultural. Você, quando chega a tal idade, já não começa a ter utilidade para a sociedade. O mundo capitalismo que a gente vive hoje faz com que muitas pessoas pensem assim. Por quê? Porque quando a pessoa vai chegando na certa idade, já não tem a mesma força, já não tem a mesma energia, já não tem a mesma disposição, o corpo físico já não é o mesmo, mas tem uma coisa que o jovem não tem, que é a sabedoria. Mentalidade já é mais A avançada, né? mentalidade está muito mais maduro. Ou seja, o que vocês pensam agora, quando vocês estiverem numa fase adulta, vão entender que muitas coisas não era como deveria ser ou como vocês achavam. Por quê? Porque o amadurecimento, a experiência faz com que vocês vejam diferente as coisas. E no contexto da sociedade, ter políticas públicas para inserir o idoso. Para dizer que o idoso ele pode ter passado a idade, mas o seu espírito continua jovem e ele pode atuar, né? Também passando sua experiência para os que estão chegando agora também, né? Sim, porque na Passando sua questão visão. do emprego, na questão do trabalho, né? Às vezes se tenta discriminar a pessoa que é idosa ou que tem uma certa idade, mas na verdade eles ainda podem dar muito, ser aproveitado como conselheiro, como orientador para aqueles jovens que vêm chegando. Eu acho que tendo essa política pública é importante. E no nosso município hoje, a gente vê quantas e quantas pessoas idosas fazendo caminhadas, exercício físico, participando de um grupo que é a terceira idade. O quanto foi importante nos movimentos de exercício físico. Hoje nós temos um espaço que eles conseguem irem para lá, se apresentarem, dançarem, se exercitar. Isso, a partir do momento que a gente tem isso na cidade, a gente dá essa qualidade de vida e eles começam a ver também que eles existem e eles ainda têm muito a dar para a nossa sociedade, mesmo sendo idoso. É uma questão de consciência e de ter a política voltada para essas pessoas. Bom dia, Morica. O tema Bom que eu dia. vou abordar aqui hoje é sobre o ensino de valores cívicos e a sua importância da participação comunitária desde cedo. Primeiro eu vou começar explicando sobre o que são esses valores cívicos, que são basicamente comportamentos que todo cidadão de bem ele precisa ter. Se ele não tiver esses... Vou citar aqui quatro exemplos de comportamentos cívicos, que entre eles são respeito, justiça, honestidade e também a solidariedade. Que se esse comportamento ele não ser passado para eles desde cedo, que principalmente é pelos pais, né? Que também vou falar sobre as escolas ainda. Se não for passado desde cedo para elas, aos lugares que elas almejam chegar, vai ser bem difícil se não tiver um desses quatro, assim, né? Exemplos. Se não for passado para eles, que, por exemplo, nas escolas, eles são passados poder de liderança como trabalho em grupo, como maquete, seminário, essas coisas assim, são passados para eles para que eles tenham um poder de liderança, para que eles tenham uma responsabilidade em estudar aquele assunto e apresentar no outro dia. E isso vai passando para eles um cenário de que eles estão em evolução. E se eles estão em evolução, nas escolas também. Como nós passamos grande parte do nosso dia nas escolas, a gente, que o papel fundamental das escolas, um papel crucial delas é educar. E nela vou falar sobre as escolas aqui agora, perguntando a você sobre como você avalia as escolas aqui em Toritama, sobre a estrutura, sobre o que elas passam para essas pessoas, para que elas evoluam e chegam onde almejam. Olha, os direitos cívicos, a gente poder passar desde jovem para os valores, né? A gente precisa respeitar os nossos valores. A gente precisa estar sempre sintonizado naquilo que nos eleva. Porque nós temos o livre-arbítrio para que a gente possa escolher aquilo que nos coloca para cima e aquilo que nos coloca para baixo. E quando você, desde jovem, adolescente, é ensinado, é educado a você saber escolher aquilo que te eleva, com certeza na fase adulta você vai estar bem mais consciente dos seus direitos. Nós temos direitos, mas também nós temos deveres. E respeitar o pai, respeitar as nossas leis, respeitar
as pessoas que estão em nossa volta. Isso é importantíssimo. O nosso direito só começa quando o do outro acaba. E ter esses princípios dentro da gente, na nossa formação, faz com que a gente possa ser bons cidadãos. E as nossas escolas hoje, graças a Deus, tanto no privado quanto no público, está de vento em popa. Recentemente, nós ganhamos a premiação na educação no município, em primeiro lugar no IDEB. Em Toritama ganhou isso. Isso é porque, de uns tempos para cá, vem se investindo muito na educação. Vem se investindo muito em novas escolas. Vem se investindo muito no professor, na formação. E também as próprias escolas particulares também, elas não ficaram a desejar. Estão sempre e a sessão evoluindo. Por isso que a gente sabe desses direitos que a gente tem que ter e que a gente também tem que cumprir. Esses direitos que todo mundo quer, esses direitos que todo mundo tem o dever, tem responsabilidade de fazer a coisa acontecer para melhor. E as nossas escolas, elas estão de vento em popa. Graças a Deus, os nossos dias atuais estão bem melhores do que foi algum tempo atrás. É isso, obrigado. Agora a gente vai passar para os dois próximos blocos, que vão ser outros alunos. A gente vai se despedir de você, pedir muito obrigado por ter debatido esse tema com a gente. E agora a gente vai passar para o próximo bloco. Bom dia, vereador Morica. Bom dia. Eu queria falar, o bloco que eu vou falar seria o projetos sociais adequados para envolver a família e a comunidade em geral de Toritama. Como bem sabemos, aqui em Toritama sempre foi investido na comunidade, para ter lazer para as crianças, os idosos, tipo a construção da praça, que foi inaugurada esse ano. Foi ano passado, eu não me lembro. Ano passado. Que sempre focou no lazer. É uma cidade muito de lazer, educação, de trabalho, gente esforçada. E é tipo o exemplo do grupo dos idosos, que sempre tem evento para os idosos, excursões para outros lugares que a prefeitura faz. A praça mesmo foi um ótimo exemplo para reunir a família em um local para um lazer. Tipo as quadras multiesportivas que tem lá, de futsal, vôlei, os parques que tem para as crianças, a biblioteca, que é muito importante, porque não tínhamos na cidade em canto nenhum. E eu queria saber sua opinião sobre como está avançando Toritama nessa questão de lazer, de projetos para as comunidades e etc. Olha, nós podemos comemorar muito. A nossa cidade é uma cidade que o povo trabalha muito, e antes da gente ter esse parque, Biblioteca Maria dos Anjos, a gente procurava um local para se encontrar e não tinha. Eu sempre fui um defensor e sonhava muito ter um equipamento dessa magnitude para que a gente pudesse estar lá, para que os nossos filhos, os nossos pais, nossos amigos tivessem um ponto de encontro. E a partir do momento que a gente construiu, foi muito importante. Quando você fala dos idosos que se reúnem para lá participarem, quando você fala das crianças que têm lá o espaço para eles brincarem, quando você fala de uma biblioteca que tem lá para quem quer ler, isso é importante. Investir nesses projetos para que as pessoas possam escolher na diversão aquilo que eleva ele, né? Antigamente, os nossos jovens, muitos deles, perderam suas vidas porque foram procurar diversão em outros lugares e aí no meio do caminho um acidente, perde vida. Com esse equipamento que a gente tem, ninguém vai sair mais para a velocidade para olhar uma praça, porque a gente tem uma, para tirar uma foto, porque a gente tem uma. E quando se investe em equipamentos, em projetos que você traz o povo a participar, a gente está investindo na qualidade de vida. É importante ter projetos assim. É importante ter lugares para que os jovens possam ver um filme, um cinema. A gente tem lá no
no parque, é importante a gente ter os jovens que se reúnem para jogar fute-mesa, futebol, basquete, vôlei. A gente tem lá. Hoje lá se tornou um ponto de encontro da nossa sociedade, né? Vai lá e vê quando tá bonita a noite, com o nosso Natal Luz, o Natal de Jesus, que a gente não tinha aqui, tinha que ir para outra cidade. E investir nessas políticas faz com que a qualidade das pessoas melhore. Se sentir pertencente, se sentir gente, nós também podemos, nós também temos esse direito. A gente trabalha muito, mas também temos aonde nos encontrar. E a gente vê esse grande exemplo aí, como também tem outros projetos que leva o esportista para participar de outras competições. A gente vê hoje em Toritama corridas de pedestres acontecendo. A gente vê grupos de mulheres que têm sua bicicleta, se organizam para correr. Então, são essas coisas que vai dando cidadania e a gente vai se sentindo gente. Porque nós não podemos viver só do trabalho. Tem que ter esse momento também de lazer, de convivência, porque nós somos seres sociais. O ser humano, ele gosta de estar sempre em grupos. É nossa raiz, nosso DNA. Estar sempre em grupo, assim como vocês que são jovens. Sempre tem um grupo de vocês para conversarem, sempre tem um grupo de vocês para ir para uma festa, para fazer um trabalho. E nós somos assim, e nós não tínhamos. E com esse parque aí, fez com que a gente tivesse esse grande ganho na nossa sociedade. Outro grande exemplo também, que eu não sei informar se tem em outras cidades ou não, é a debutante nota 10. Que Então, nós temos debutante nota 10. O casamento nós comunitário. Temos casamento coletivo comunitário. Nós temos muitas coisas que foi criada aqui no nosso município que vai e nos deixa felizes em ver, né? Eu sempre que posso, estou contribuindo para que algo disso aconteça. Recentemente, agora a gente entregou a chave da prefeita. Ou seja, todo ano nasce um bebê e é entregada a chave. Se ela for menino, prefeito da cidade. Se for a menina, a prefeita da cidade. Que a gente vai, doa os equipamentos da criança, doa algumas coisas que vai servir para ele. Então, ou seja, são políticas que é feita, que faz com que a gente possa ir ganhando pouco a pouco cidadania em nossa cidade. Assim se A encaixando. gente tem a questão da Secretaria da Mulher, que também tem um brilhante trabalho. A gente tem formação para quem vai aprender a ter um trabalho. Recentemente acabou um agora. Então, ou seja, são essas políticas que é feita que vai fazendo com que as pessoas possam se inserir na sociedade, além de trabalhar, mas também ter um momento de diversão. Pronto. Bom dia, vereador Bom Morica. dia, bom dia. Eu vou falar agora sobre o meu tema, que é sobre os direitos e deveres das crianças na sociedade. No caso de Toritama, né? Que é uma cidade que, como você falou, é uma cidade que trabalha muito desde criança. A gente já nasce em cima das máquinas, né? E sempre trabalha até tarde. E a pergunta é, as crianças hoje em Toritama têm mais direitos ou deveres? Olha, eu te digo com clareza, as crianças hoje de Toritama, elas estão vivendo um momento muito importante. Por exemplo, eu quando fui criança, fui muitas vezes para a escola sem tomar café e sem ter 50 centavos para comprar um lanche. Hoje todos vocês que vão para a escola, por menos condições que o pai tenha, mas vocês têm alimentação, vocês têm o dinheiro do lanche, vocês têm bom livro, tem a fala da escola, tem merenda na escola, vocês têm tudo. Ou seja, hoje está bem melhor. Hoje a criança de Toritama hoje tem uma assistência melhor. A criança tem que ter direito de estar na escola. Ou seja, todos vocês, hoje, os pais de vocês, dão condições para que vocês possam estudarem. Vocês que são jovens vão ser o que quiserem ser, porque vocês estão tendo condições de estudar. Vocês estão num período da nossa sociedade privilegiado. Estudam em escolas maravilhosas. Vocês estudam nas melhores escolas que tem aqui
na região aqui do nosso agreste. Então, ou seja, esse direito que você, o direito de que você está na escola, o direito de ter uma boa alimentação, o direito de ter assistência médica. Então, tudo isso que vocês têm, que a nossa criança tem hoje, tempos atrás era um pouco escasso. Então, hoje os direitos das crianças têm muita coisa boa. E deveres, eu diria a vocês que não. O dever das crianças é aproveitar essa oportunidade. Ser É feliz. aproveitar e ser feliz. É querer estudar, é começar a sonhar. Eu vou pegar meu tempo para que eu possa atingir o objetivo de ser um doutor, de ser um juiz, de ser um professor, de ser o que ele quiser. Ele vai ser o que ele quiser. Vocês, hoje, a criança hoje vai ser o que quiser, porque oportunidade vocês estão tendo. Vocês estão tendo todos esses direitos. Espero que o dever de vocês é de aproveitar esse momento maravilhoso que vocês estão vivendo agora. E a outra pergunta já foi até respondida, né? Foi? Tanto que você falou, que era se realmente estava sendo respeitado os direitos das crianças. E realmente está, né? Que, graças a Deus, a Toritama está com uma ótima infraestrutura, com esse governo. Tá sendo inauguradas várias escolas, tendo merenda, Creches, professor. né? Hoje as creches. E tem quantas mães que precisam ir trabalhar e tem a creche hoje para colocar seu filho. Ainda precisa de mais. Ainda não conseguimos atingir 100%, mas nós estamos no caminho, né, de isso acontecer. Então, todos esses avanços repercutem na formação da criança, do adolescente e quando ele chega na fase adulta. O que eu penso é o seguinte, a geração do senhor, que é a mais antiga, fez um pequeno Chamou de velho, tá vendo? fez um pequeno sacrifício, que foi, ao invés de estudar, ter que trabalhar para poder ajudar a casa, mas com isso pôde fazer suas, como eu digo, ser um empresário, alguma coisa, para ajudar a próxima geração, que é a geração da gente, que é muito privilegiada por causa da antiga, vamos dizer, da antiga, porque foi um avanço muito grande de antigamente, porque tinha que, ao invés de estudar, tinha que trabalhar para ajudar em casa. E hoje em dia não. Hoje em dia você consegue ter, como o senhor disse, a escola privada, pública, de ótima qualidade e Olha, eu te diria o seguinte, vocês que são adolescentes, entendam isso. A nossa infância, a minha infância, porque os meus pais eram agricultores, né? Os pais de vocês se eram agricultores ou vinham de agricultura, né? Ao passar do tempo, os nossos pais só deram o que podia dar, né? Nós vivemos numa região seca, que não chove. Imagina um pai ter 10 ou 12 filhos, criar, vivendo da agricultura em Toritama, por exemplo. Que chove de 10 anos é que chove uma vez. Então veja como era difícil, né? Dentro do possível, eles deram o que podia, o que era possível. Mas mesmo assim, tinha as escolas com um pouco de dificuldade, você tinha que trabalhar, mas quem teve a oportunidade e quis estudar, superou isso. Quantos professores que hoje são professores, que têm funções aí importantes, que é do mesmo tempo. Primeiro está no querer. Porque mesmo vocês tendo tudo isso, e se vocês não quiserem, de nada vai servir. Tá entendendo? Primeiro está no querer. Tá você ter e despertar a consciência, o que é que eu vou ser quando crescer? O que é que eu estou fazendo hoje que vai me levar a eu ser daqui a 10 anos? Entenderam? Então, essa é a função. Eu lhe digo assim, eu vendi picolé, quando eu cheguei, acho que eu tinha 10 anos, eu inventei vender picolé, eu era 11 anos, é por aí, né? Eu cheguei lá em Seu Bebé, você não conhece, Seu Bebé, eu quero vender picolé, aí botou 10 picolé, a primeira coisa que eu fui foi lá pra minha mãe mostrar, mãe, eu vou vender picolé. Aí saí na rua, né? Quando ganhei um dinheirinho, consegui comprar um quichute, que tinha conga, que os pais da gente só podia usar conga para ir pro desfile,
E o Quixuta é quem tem condição. Quando eu consegui o dinheiro do Quixuta, eu fiquei extasiado de alegria, tá entendendo? Então, veja, mas está no querer. Tudo está no querer da gente. A gente teve muita dificuldade e chegamos ao que está hoje. Vocês estão tendo tudo. Mas se vocês não despertarem O interesse. e não ter interesse de aproveitar essa oportunidade, que futuro vocês terão? O que vocês serão? Se vocês deixarem de aproveitar o tempo que tem, vocês têm bons livros, hoje tem tudo no celular, e aproveitar o tempo de vocês para adquirir conhecimento, para estar jogando Free Fire, por exemplo, né? Que futuro você vai ter? Pega um jovem que pega um bom livro para ler, que tem busca e sede de conhecimento, e pega um jovem que vive jogando Free Fire. Com 10 anos depois vocês vão ver onde está esse e onde está esse. Isso serve para vocês. Entenderam? Isso são vocês. Vocês vão ser o que quiserem ser no futuro, porque está na palma da mão de vocês. Está no querer de cada um. A nossa geração foi difícil, mas mesmo assim, quem quis, superou. Entendeu? Por exemplo, vocês estudam na escola Estação de Saber. O diretor da escola de vocês, Adilson, foi filho de gente pobre, dos parrecos, que é da minha família, entenderam? Filho dos parrecos. Os pais deles não tinham condição, trabalhava como eu, solado, mas hoje tem uma escola. Por quê? Foi fácil? Não. Eles quiseram, eles tiveram vontade e ele correu atrás. Entenderam? Mesmo com dificuldade. Porque existe duas coisas também. Às vezes, a dificuldade que você passa faz você crescer. E muitas vezes, a facilidade que vocês têm faz com que vocês não cresçam. Porque há um comodismo. Se vocês despertarem e escolher esse outro lado, né? Eu vou aproveitar a oportunidade, daqui a 10 anos vocês serão empresários, doutor, professor, juiz, o que quiser ser. Está na mão de vocês. Basta querer. Tudo está no querer. E o esforço. Obrigado. A gente vai passar pro os próximos 2 blocos pra gente poder encerrar, pra não ficar muito, pra demorar muito. Fica à vontade, fica à vontade. Bom dia, vereador. Bom dia. Eu vou falar agora do tópico que é iniciativas de voluntariado e ações comunitárias para as crianças. Assim, é muito importante ter essas atividades que as crianças possam se voluntariar para que quando eles cresçam, eles sejam mais empáticos, conscientes e responsáveis. As atividades comunitárias que a gente tem na cidade, por exemplo, que o senhor propôs, né, que é plantar mais árvores, distribuir alimentos, como ocorre na quermesse da Igreja Católica, e outros projetos escolares que muitas escolas têm, como o Colégio Estação do Saber, que tem o Natal Luz, né, que tem várias apresentações de peças, danças e distribuição de medalhas. Assim, as crianças conseguem desenvolver valores de solidariedade. Elas também percebem seu valor na comunidade e que as suas ações, elas impactam. Não são uma coisa que, não vai mudar a vida de ninguém. Aí eu gostaria de perguntar ao senhor, que outras atividades que o senhor vê, por exemplo, em outras cidades, poderiam ter aqui na nossa capital do jeans? Olha, estimular a criança a ser voluntária, a aprender, são gestos que podem ser feitos, né? Quando você faz o Natal, arrecadar alimento, fazer doação, você está fazendo com que a gente possa compartilhar. É importante que nós, seres humanos, possam entender o dom da partilha. A importância que tem você poder, naquilo que for possível, contribuir para amenizar o sofrimento do outro. Isso é importante. Isso vai criando valores. A questão da igreja, como você falou, grupo de jovens, arrecada alimento, faz doação, Natal Luz, brincadeiras para criança, tudo isso vai estimulando a você fazer. Outras cidades também têm essa pegada, mas muitas vezes é uma campanha que é feita para tal. Quantas vezes aqui em Toritama já se fez campanha para doar roupa, para doar alimento? Isso fica mais para parte do adulto, a criança não faz isso. Mas se ela tem pequenos gestos, fica importantíssimo, porque fica marcada na formação da criança, na formação do adolescente, né? Fazer teatro é importante,
poder estar vivendo em meios que façam com que você tenha gestos. A questão do voluntariado é importante e a criança não tem essa responsabilidade. Quem tem que ter somos nós, que somos adultos. Cabe a gente observar e, naquilo que for possível, poder desenvolver o dom de poder compartilhar. Porque a gente pode compartilhar, não é questão de alimento. A gente pode compartilhar uma palavra, pode compartilhar um companheirismo, pode compartilhar uma amizade, que é importante. Né? Pode compartilhar o ensinamento. A gente pode fazer um monte de coisa. E onde a criança vive, no ambiente que ele está, aquilo que ele vai vendo, ele tem uma forte tendência de imitar aquilo. Eu quando era adolescente, né, eu participei de vários movimentos na igreja, de doação, de campanha, e isso me fez ser uma pessoa melhor. Isso aí eu tenho certeza, é importante isso. Agora, falando um pouco mais sobre adultos e idosos, como é que pode perceber, né, que atualmente está muito popular, assim, em Toritama, as caminhadas, né, que está tendo muito agora caminhada, corrida, e é uma coisa assim, que a gente percebe que é essencial, porque ele vai unir as pessoas de diferentes cidades e mostrar que, tipo, não é porque eles estão mais velhos que ele não pode, vamos dizer assim, participar com as outras pessoas. Veja, se não for uma onda passageira, é um bom exemplo para a gente. A gente está vendo assim, eu faço academia, eu corro, tá entendendo? Eu faço, coloco na rede social para ver se anima alguém a despertar, tem essa função. Se não for um modismo, vai ser muito bom. A gente está vendo muito as pessoas se preocupando mais com a saúde. E isso há um tempo atrás não tinha essa preocupação. A gente só tinha uma academia aqui que era de Gorete. E depois, hoje a gente tem diversas academias aqui. As pessoas se exercitando, procurando estar melhor, estar mais bonito, estar com mais saúde. Isso é importante. É importantíssimo a gente ver isso com bons olhos. Espero que não seja só uma moda, né? Porque às vezes é novo, depois deixa. Teve a de bicicleta, todo mundo correndo de bicicleta, já não se tem mais. Aí tá tendo essas corridas, esse incentivo, as academias estão cheias. Isso é um bom sinal que as pessoas estão se preocupando mais com a saúde, né? Porque quando você faz exercício físico, você trabalha a mente, você trabalha o corpo, trabalha o espírito. Tudo isso ajuda na caminhada do ser humano. Muito obrigado, pela opinião. Vou passar a palavra aqui pela agora. Bom dia, vereador. Bom dia. Aqui, falar um pouquinho sobre a cidadania, né? Assim, depois da nova praça aí, Maria dos Anjos, a gente viu que fez uma academia, um espaçozinho para o pessoal caminhar, os idosos, as crianças. Assim, contribuiu bastante para essa atividade nova aí, sabe? As caminhadas, essa pedalada aí, a pé da rosa, rum rosa, de menina, sabe? Aí, eu gostaria de falar também, fora de gravar. Respira, tranquilo, de boa. Começa novo? Não. Faz. Sabercast. Vou finalizar. Sabercast. Eu me esqueci de dizer o nome no começo. Eu vou falar assim, da praça, né, que teve aí atividade física, sabe, daí... Então... Começa, vai dar certo, tá indo bem. Bom dia, vereador. Bom dia. Como o pessoal falou aí, né, sobre um pouco a praça, a prefeitura, que ajudou bastante, sabe, com a construção da praça, que foi ano passado, que a gente viu as academias, né, que teve lá na praça, um espaçozinho para jogar bola, o futsal, espaço para caminhar. Isso contribuiu bastante para a saúde da nossa população, Toritama, que não tinha isso antigamente. Antigamente era rural, né? Aqui era um sítiozinho pequeno, mas com o tempo foi evoluindo e crescendo, com a ajuda do governo aqui da gente, na nossa cidade. Cresceu bastante a nossa cidade, tá virando um cidade assim, popular, né? Podemos dizer. Aí, eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse que ensinar a uma criança sobre cidadania, por onde você começaria? Colocando ela na escola. Acho que é o primeiro passo, né? E também dando exemplo, né? Porque a gente não dá só exemplo com a fala. A gente tem que dar exemplo com a prática, né? Colocar a criança na escola, primeiro,
garantir que ela tenha as condições de estudar, né? Também incentivar ela a ler. Você lendo e ela vendo. Olha, estou lendo. Mesmo que ela não leia, mas se ela vê você lendo, ela vai despertar no futuro para ler. É importantíssimo. Ter os cuidados na hora certa, ter firmeza na hora de falar, de fazer. A gente pode incentivar ela a praticar algum esporte, que é importante. Não só de correr, algum esporte. E deixar ela ir desenvolvendo. Eu acho que é por aí que a gente deve caminhar. Eu creio que os meus filhos, por exemplo, me ver fazendo academia, me ver lendo, me ver estudando. Eu ainda hoje estudo, para você ver, né? Me ver fazendo alguma ação social. Isso faz com que isso estimule, né? Agora, se o pai, seja ele qual for, né? Tudo que faz, nada daquilo que ele faz eleva o filho, ele pode pender para um lado, mas também tem grande possibilidade para pender também e imitar o pai, que é isso que acontece. Todo filho ou filha sempre se espelha no pai. Os seus acertos e os seus erros, né? Porque a gente não só é perfeito. A gente tem acerto e erro. Então, o primeiro passo é dar uma boa escola, boa educação, condições para estudar e, na prática, fazer esses exemplos para que ele veja e sinta a vontade de seguir aquilo que o pai faz. Sim, realmente, a escola contribui bastante para esse ensinamento, né, a cidadania, a tornar crianças, tipo assim, desde pequeno, desde criança, a gente tem que ensinar, né, a nossos filhos, no futuro, né, que devemos ser pessoas de bem, cidadãos de bem, ensinar um pouco sobre responsabilidade, sabe? Para no futuro se tornarem adultos melhor. Porque cidadania, o que é cidadania? É o cidadão, é o indivíduo ter o direito de usufruir de tudo aquilo que é possível, mas também de cuidar de tudo aquilo que é possível, né? A gente tem o dever de ter uma rua limpa, mas também temos o dever de não sujar a rua. Nós temos o dever de ir para a escola estudar. Nós não podemos ter o dever de faltar o gás e a aula. Nós temos o dever de ir para a igreja, seja ela qual for. Mas não podemos ter o dever de desviar o caminho da igreja. Tá vendo? Nós temos deveres, nós temos compromissos também. Ou seja, a gente exercitando isso, com direito e com deveres, a gente chega longe. A gente chega longe. Qualquer um de nós. Você tem o direito de escolher o que quer ser. Mas lembre-se que você vai colher aquilo que você plantar. Você planta o que quiser, mas só vai colher o que plantou. Isso é uma escolha que cada um de vocês faz. Cada um de vocês tem o direito de escolher o que quiser fazer. Mas lembre-se que tudo aquilo que vocês fizerem vai vir um fruto. Vocês escolhem o que querem fazer, mas o fruto que vocês vão ter só vem daquilo que vocês plantaram e fizeram. A escolha está em cada um de vocês. Entendeu? Isso é o direito da cidadania, de fazer o melhor para ter o melhor. Nós temos o direito de ir para a escola, mas também temos o dever de cuidar dela. Nós temos o direito de prestar atenção na aula, né? Mas não podemos gasear a aula. Nós não podemos. Nós temos o direito de prestar atenção, o dever de prestar atenção. Nós não podemos tirar a atenção na hora que o professor está ensinando. Está dizendo? Se você presta mais atenção na aula, com certeza vai aprender mais. Verdade. Se você vai para a escola, está lá e não presta atenção, vai aprender menos. A tendência é essa. Então, ou seja, a cidadania, você tem o direito de votar, certo? Mas também tem o dever de saber votar. Saber escolher quem votar. Não é? Você pode votar em qualquer um. Mas lembre que quem você votar é quem vai lhe representar. Um exemplo, né? Você
tem o direito de estudar, de ir para a escola. Tem a escola, né? Mas se você não prestar atenção, Não vale nada. não vai valer de nada. Você tem o direito de ir, mas tem o dever de prestar atenção na sala de aula. E assim a gente vai. Escolha sempre aquilo que lhe eleva. Vocês que são jovens, vocês que são adolescentes, se despertar, e se vocês, jovens assim, vocês vão voar. Vocês vão, entendeu? Vão chegar às alturas aí. É só entender isso, jovem. Porque às vezes a gente só vai tomar consciência depois de muito tempo. Você escuta muita gente, se eu tivesse tal idade. Se eu fosse mais jovem. Porque ele, quando era jovem, não despertou. Despertou de velho, aí muita coisa não pode mais fazer. O tempo passou. Aproveite o tempo. A oportunidade. Não desperdice. Porque tempo vale ouro. Se vocês aproveitaram o tempo de vocês para crescerem como cidadão, como cristão, como uma pessoa do bem, com certeza vocês irão ter grandes frutos no futuro. Certo aí. Muito obrigado aí, vereador, por essa participação especial em nosso podcast. Agora eu vou passar... Sabercast. Cybercast. E esse, pessoal, foi mais um episódio hoje do Cybercast com a participação ilustre do vereador Murica. Que é nos influencia muito sobre a cidadania, sabe? Entende muito bastante sobre isso, que ele participa, né? Ele é um político que ajuda, contribui muito na cidadania. Bota mais pra cá o microfone. Bota mais pra cá, rapaz. Olha pra mim, assim. A gravação começou. Pronto. Olha pra onde aqui? Peraí, o quê? Vou passar aqui pro nosso amigo aqui, Nicolas. Pode falar um pouco aí. O que, bicho? Isso aí, ó. Tu nem que mandou aí. Obrigado, obrigado. Mais empático e mais consciente. As ações que eu posso citar, por exemplo, é plantar árvores, distribuir alimentos, como ocorre na quermesse, né? Que tem na Igreja Católica, que vários grupos trabalham entre si. Para de rir, velho. Para de rir, Mônica.